Agora você está ao vivo. Boa noite, João. Juju. Manuela. Obrigada, querida. Simone. Gente, eu encerrei ainda há pouco, porque, segundo a Juliana, estava travando muito. O Peterson também falou que está travando. Como é que está agora? Tá bom? Boa noite, João. Me digam se está ok, se vocês estão me ouvindo. Graças a Deus, Peterson. Agora sim. Luísa. Tá ótimo agora. Ótimo. Então, gente, vamos falar aqui brevemente. Vou voltar a falar. Que para as pessoas que não me conhecem, toda terça-feira eu faço as lives às 21 horas sobre déficit de atenção. Então, quem não puder assistir até o final as lives, agora o Instagram ele não está mais salvando as lives. Então, o que a Juliana faz? Juliana é que trabalha comigo. Ela leva para o meu canal do YouTube, sobe para o meu canal do YouTube, Help Organização. Então, quem quiser assistir a live de hoje até o final, rever todas as lives, não deixem de se inscrever no meu canal Help Organização no YouTube, ok? Então, meus queridos, vamos lá. São 9h10, para eu saber que horas eu vou parar aqui. Então, hoje o tema é um tema muito interessante. Ah, ela me conheceu no YouTube. Qual é o seu nome, querida? Oi, Alex. Hoje é um tema muito interessante porque é uma coisa muito presente na vida de uma pessoa com TDAH. As dificuldades que geralmente vocês encontram, pode ser que uns tenham mais. Claro, gente, quando eu falo, eu não estou Dayana. Prazer, Dayana. Eu não estou sendo taxativa, eu não estou sendo que todo mundo funciona dessa maneira, não. Cada um aqui que tem o seu TDAH vai se apresentar de uma maneira, vai ter as suas dificuldades peculiares, os seus desafios, seja em organização, seja em planejamento, seja no gerenciamento de tempo, em tomada de decisões, tudo isso são características, são sintomas que estão sempre presentes na vida de uma pessoa com TDAH. Mas isso vai variar de pessoa para pessoa, vai ter um grau, tem pessoas que já conseguem administrar, gerenciar muito bem certas habilidades e outros não. Sendo que é uma coisa muito corriqueira, é muito comum na vida de vocês, é a dificuldade que vocês têm em se relacionar com as pessoas. São as habilidades sociais. Então, o tema da live de hoje é exatamente esse. Como um TDAH pode melhorar as suas habilidades sociais. Então, me diga aqui, pessoal, quem de vocês aqui tem dificuldades para se relacionar, seja com seus amigos, seja com seus familiares, seja com seus respectivos maridos e esposas, porque tem homem aqui presente, então eu vou colocar as esposas também, com certeza. Coloca aí quem tem dificuldade em se relacionar. Já se viu numa saia justa, já se viu numa situação embaraçosa na questão de relacionamento. Oi, Jaqueline, boa noite, querida. Boa noite. Tomar um golinho d'água enquanto vocês respondem. João já falou, eu. Juliana tem um pouco, a Luísa eu, Peterson eu. Quem mais? Eu acho isso ótimo, né? A Dijane, oi, Di. É muito bom, não é? Vai dizer que não é bom vocês estarem num espaço, vocês estarem numa sala em que vocês percebem que vocês não são os únicos que têm as mesmas dificuldades. Isso é muito bom, porque isso faz com que vocês percebam que vocês não estão sozinhos, que vocês não são únicos no planeta Terra com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, com os mesmos desafios. O Peterson já botou no trabalho, na família. Ótimo, Peterson. Então a live vai ser ótima para você compreender um pouco mais.
O Peterson está lendo o Mentes Inquietas, eu fiquei muito feliz com isso, porque foi um dos primeiros livros, aliás, foi o primeiro livro que eu li sobre déficit de atenção. Mentes Inquietas, que é da doutora Ana Beatriz Barbosa, quem não conhece. É um livro muito bom para quem se familiariza com o déficit de atenção, e ela tem uma linguagem que ilustra muito bem o comportamento de uma pessoa com TDAH. E ela tem. Ela, como uma psiquiatra, ela é uma psiquiatra aqui do Rio de Janeiro, e ela própria tem o déficit de atenção. Então ela conta um pouco da história dela no livro e todas as situações de casos de pessoas com TDAH, e isso é muito bom, realmente você perceber que você não está sozinho. Que bom, Jaqueline, que bom que você começou a ler também, fico muito feliz. E então, gente, primeiramente, já que vocês responderam que a maioria aqui já deu um positivo de que tem dificuldades para se relacionar com as pessoas, seja marido, seja esposa, sejam os amigos, seja no trabalho, vocês encontram essas dificuldades. Primeiramente, é importante que vocês entendam, que vocês saibam que pessoas com déficit de atenção costumam sim ter dificuldades sociais, rejeição social e problemas de relacionamento interpessoal. Por quê? Como resultado da desatenção, da impulsividade e da hiperatividade. Então, todas essas questões implicam numa dificuldade para se relacionar com as pessoas. Lógico que cada item que eu falei aqui, seja a desatenção, seja a impulsividade ou a hiperatividade, cada pessoa vai ter um grau. Tem pessoas que são mais impulsivas, tem outras que são menos impulsivas, tem umas que são desatentas, mas já conseguiram desenvolver estratégias para driblar essa desatenção. Mas o core, digamos assim, o centro do TDAH gira em torno dessas características. E claro que tudo isso tem como consequência uma série de resultados interpessoais negativos que causam dor, causam muita dor e sofrimentos emocionais. Claro, nós somos seres sociais. Nós precisamos interagir com as pessoas, porque é exatamente através desta interação, desta lei da sociedade, que nós crescemos uns com os outros. Então, essa habilidade para o ser humano, seja com TDAH ou não tendo TDAH, é uma habilidade muito importante e que a gente aprende na infância. É desde cedo que a gente aprende a interagir com as pessoas. Então, quando a gente chega no jardim de infância, em que há toda aquela estrutura de interação de criança com professor, com os superiores, tudo isso faz parte do desenvolvimento desta habilidade social. E elas também, essas dificuldades, quando vocês se deparam com ela, vocês que têm TDAH, elas acabam contribuindo, essas dores, esses sofrimentos oriundos dessas dificuldades em se relacionar, elas acabam contribuindo para o desenvolvimento de certas comorbidades, como transtorno de humor e ansiedade. E eu falaria também a disforia sensitiva à rejeição. São comorbidades que estão sempre, geralmente muito presentes na vida de uma pessoa com TDAH. E eu fui pesquisar um pouco mais sobre essas questões, e segundo o CHADD, gente, é um site em que a sigla dele... Por que eu sempre cito coisas de inglês, gente? Não é porque eu quero ser metida, não é isso. Infelizmente, a Tamara até fez a Tamara, minha filha, que tem TDAH, ela também tem um canal dela aqui no Instagram, que é o @tatabitá. Não deixem de ver também, que é muito legal a abordagem, a perspectiva que ela dá sobre o TDAH, porque ela própria tem. O material em português, infelizmente, é muito pobre sobre o TDAH, tanto que a maioria das pesquisas está nos Estados Unidos, toda a literatura, praticamente tudo que eu tenho de TDAH realmente está em inglês.
Então, quando eu já faço as minhas pesquisas a respeito de um tópico, a respeito de um assunto, de um tema que eu quero trazer para vocês, eu já realmente pesquiso em inglês. E eu sou membro do CHAD. O que é o CHAD, gente? Caso alguém queira ser membro, também pode, é uma dica que eu dou para vocês, quem não tiver dificuldade em inglês. O CHAD é uma organização sem fins lucrativos, em que se chama Children Attention Deficit Disorder. E é tudo relacionado ao déficit de atenção. Vai ter em novembro, eu iria participar na Conferência Internacional sobre o Déficit de Atenção, que seria em Dallas, mas devido à pandemia, essa conferência internacional, ela vai ser virtual. Então, quem tiver interesse em participar, é uma ótima oportunidade de vocês aprenderem, se informarem, se educarem mais sobre o déficit de atenção. CHAD. Juju, escreve para mim, CHADD, para vocês entrarem no site e vocês se tornarem membros. Está então, travado. Oi? Está travado. Travou? Uhum. Me diz quando destravar. Eu não sei. Depende. Boa noite, Daniel. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ju? Show não, tá travado. Destravou. Destravou? Não. Voltou? Não. Voltou. Gente, o vídeo, infelizmente, ele está travando. Eu fiquei sem falar alguns minutos para não perder aqui a fala e vocês também não perderem o que eu acabei de falar. Então, segundo o CHAD, que é essa organização, é muito interessante isso, porque poucas pesquisas, eles dizem, poucas pesquisas foram publicadas sobre habilidades sociais em adultos com TDAH. E muitas sugestões que são apresentadas, elas se baseiam principalmente em quê? Em boas práticas clínicas e outras pesquisas sobre habilidades sociais das crianças que têm o TDAH. Então, as pesquisas relacionadas a habilidades sociais em adultos com TDAH, elas ainda são poucas, são muito restritas ainda. Mas qual é o impacto geral do TDAH nas interações sociais? Você consegue perceber com exatidão quais são as consequências que essas dificuldades em vocês interagirem com as pessoas causam? Qual é o impacto na vida de vocês? Eu acredito que a maioria não perceba o quanto é impactante. Então, o que eu quero dizer o quanto é impactante? Quando uma pessoa que tem a TDAH não diagnosticado e não tratado, ela vai sim, as características do TDAH, elas terão grandes efeitos, geralmente negativos, na vida de uma pessoa, não importa o tipo de relação, seja o seu marido, seja a sua esposa, sejam os seus amigos, seja no trabalho, esse TDAH não diagnosticado e não tratado vai ter sim efeitos negativos nessas relações. E claro que não é difícil entender as razões pelas quais as pessoas com TDAH geralmente sofrem em situações sociais. Uma interação bem-sucedida com colegas e adultos que de fato sejam significativos na vida da pessoa é um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento de uma criança. Então, isso são estatísticas que eu peguei exatamente no CHAD, que eles falam o seguinte, que, no entanto, 50% a 60% das crianças com TDAH têm dificuldade em ter relacionamentos com os coleguinhas, com os colegas. E mais de 25% dos americanos, lógico que eu não vou botar aqui o percentual em português, porque com certeza esse tipo de pesquisa não tem aqui no Brasil, experimentam solidão crônica. Vocês veem
de 50%, de 50% a 60% das crianças com TDAH têm dificuldade em ter relacionamento com os colegas. E claro que... Obrigada, Daniel, obrigada. Eu adoro vermelho, Daniel. E claro que essa dificuldade que é apresentada desde a infância, se a pessoa não teve o seu TDAH diagnosticado desde a infância, não foi tratado, ela vai carregar essa dificuldade, esse desafio em interagir com as outras pessoas até a fase adulta, com certeza. E aí é que surgem exatamente os problemas de relacionamentos. Então, o Chad, ele diz assim que só se pode especular que o número é muito maior para adultos com TDAH. O Peterson diz assim: trabalho com vários cirurgiões, às vezes preciso interagir, porém sou conciso, monossilábico. Isso me deixa muito frustrado. E a Dayana diz assim: tenho me isolado cada vez mais por isso. Então, meus amores, TDAHzinhos e TDAHzinhas, vamos ter um papo aqui bem íntimo. Habilidade social. Habilidade social é algo que se aprende. É algo que vocês precisam entender, primeiramente, que o TDAH está presente na vida de vocês, que ele não vai sumir da vida de vocês, que vocês precisam aceitar isso, vocês precisam validar o seu TDAH para poder administrar os desafios que vocês enfrentam. Somente a partir deste passo, aceitação, validação e logo em seguida educação e informação, vocês vão poder mudar o rumo da vida de vocês. Vocês não precisam, vocês não tirem da cabeça de que vocês vão morrer com as dificuldades que vocês enfrentam. As dificuldades que vocês enfrentam, elas são reais, mas elas são tratáveis, elas são gerenciáveis, elas são administráveis. E isso, Peterson, lógico que a sua natureza, existem cursos para você, curso de oratória, curso de comunicação, curso de locução, tudo isso envolve em trabalhos a habilidade da comunicação. Então, tudo isso você pode desenvolver assim como a Dayana. Dayana, quanto mais você se isolar, mais desafio você vai ter nessa habilidade. E por que eu não eu digo que você não pode se isolar? Porque descambar para a solidão, você se isolar, você vai descambar para a solidão. E, consequentemente, as comorbidades maiores da ansiedade, da depressão, elas poderão vir à tona de uma forma muito mais intensa. Então, busque se relacionar, busque ajuda para você poder realmente desenvolver essa habilidade. Isso é fundamental na vida do ser humano. Nós somos seres sociáveis. Nós precisamos interagir para que nós tenhamos um lado emocional saudável e equilibrado, ok? Então, para interagir efetivamente com os outros, geralmente uma pessoa, ela precisa sim de certas características. Ela precisa estar atenta, ela precisa ser responsável e capaz de controlar alguns comportamentos impulsivos. E o que acontece quando alguém tem TDAH? Bem, os adultos com TDAH geralmente são desatentos, são esquecidos e muitas vezes não têm controle sobre os seus impulsos. Então, essa desatenção, esse lado esquecido, esse lado de você não saber controlar os seus impulsos, que muitas vezes está na fala, na maneira como você fala, as coisas que indevidamente saem da sua boca que você não gostaria de falar, tudo isso faz parte da vida de vocês que têm TDAH. E muitas vezes vocês não percebem que vocês estão agindo assim. Por quê? Porque a autopercepção de vocês também tem um certo grau. Voltei, né?
Voltei, Juliana? Gente, meu vídeo pausou, eu não sei se eu voltei, eu não sei se eu saí, mas estou aqui de novo. Só me dei um positivo. Jaqueline, falhou? Sim, falhou, aí eu parei de falar. Agora tá ok? Vocês estão me ouvindo? A internet está muito ruim. Voltou, tá ótimo. Obrigada, Jaque. Então, voltando a falar, né, que geralmente os adultos com TDAH são desatentos, são esquecidos e muitas vezes não têm controle sobre os seus impulsos. Ainda mais quando essa pessoa que tem TDAH tem como predominância a hiperatividade e a impulsividade. E como o TDAH é algo invisível, geralmente não é reconhecida por aqueles que não estão familiarizados com o transtorno. E, consequentemente, os comportamentos socialmente inadequados resultantes dos sintomas do TDAH são frequentemente atribuídos a outras causas. Ou seja, as pessoas geralmente percebem esses comportamentos, elas veem esses comportamentos que geralmente são inadequados e a pessoa que os comete é vista como o quê? Geralmente vocês recebem os seguintes elogios: que você é rude, que você é egocêntrica, que você é irresponsável, preguiçosa, mal educada e uma série de outros atributos negativos referentes à sua personalidade. Com o tempo, esses rótulos negativos que vocês ouvem desde então, desde sempre, desde crianças, levam à rejeição social do indivíduo com TDAH. Foi exatamente, eu falei a respeito da disforia sensitiva à rejeição. Lógico, vocês ouvem críticas, vocês ouvem julgamentos, vocês ouvem xingamentos desde criança, vocês ouvem comparações. Então, essa questão, ela está muito atrelada a toda essa bagagem negativa que vocês carregaram desde criança e que vai sim ter um impacto na vida adulta de vocês. A rejeição social, ela causa uma dor emocional na vida de muitas crianças, não é só desde criança e adultos com TDAH. E pode causar grandes estragos e diminuir a autoestima ao longo da vida. Eu sei, Daniel, muitas pessoas veem a pessoa com TDAH como egoísta, porque a pessoa com TDAH, quando ela não sabe que tem TDAH, ela não se enxerga. Ela não enxerga as suas dificuldades. Por isso que quando a pessoa vem trabalhar comigo, Daniel, que eu falo para você, o primeiro passo é a educação e a informação sobre o que é o TDAH. Porque uma vez que você entenda, uma vez que você se informe, você vai passar para as pessoas com as quais você convive, com as quais você se relaciona, você vai mostrar para essas pessoas o porquê você agir de determinadas maneiras. Lembrando que uma vez que vocês entendam o que é o TDAH é justificativa sim para muitos comportamentos, para muitas atitudes, mas não é uma desculpa para vocês continuarem a agir da maneira que vocês agem. Uma vez que vocês comecem a se perceber, a se conhecer mais, vocês vão mudar realmente o comportamento e os hábitos que vocês costumam adotar e que são sim negativos. O Daniel mentiroso, insensível, apático. Eu entendo, Daniel. Então, nos relacionamentos e nos casamentos, o comportamento social inadequado pode irritar o parceiro ou o cônjuge sem TDAH, que pode eventualmente chegar num ponto de que realmente está esgotada e desistir do relacionamento ou do casamento.
Isso até, gente, infelizmente, até por estatísticas, o número de divórcio entre pessoas onde algum cônjuge tem a TDAH e o outro não tem, o número de divórcio é muito maior. Mas é exatamente por essas questões que eu falei. Quando a pessoa que tem TDAH, ela não tem noção, ela vai agindo de uma maneira em que o outro vai criando uma resposta a esse comportamento. Então, é a resposta sobre uma resposta. Então, a pessoa com TDAH tem um comportamento que desagrada ao outro. Essa pessoa que não tem TDAH, ela vai ter uma resposta. Essa resposta que a pessoa com TDAH recebe, vai ter outra resposta. Então, vocês ficam nesse círculo vicioso em que a comunicação não existe. A comunicação não existe, vocês ficam repetindo esse loop de resposta sobre resposta por causa de um sintoma do TDAH. O Peterson diz assim: 2 pessoas me chamaram de egoísta. Foi como um soco. Fiquei dias me questionando. Então, a gente vai entrar aqui nas estratégias de como vocês vão aprender a desenvolver essas habilidades. Porque, gente, ninguém muda da noite para o dia. Vocês não vão se tornar pessoas habilidosas socialmente, de interagir, de conversar, de deixar, como o Daniel falou, você não vai deixar de ser apático ou vai ser aquela pessoa mega expansiva, extrovertida, se não é da sua natureza. Você sim pode melhorar. Tudo na vida a gente pode melhorar, tudo na vida a gente pode aprender, a gente pode se esforçar para se tornar um ser humano melhor. Isso com certeza, gente. É uma questão, sim, de consciência, de conscientização a respeito das suas dificuldades e, a partir daí, como você vai proceder a partir do momento que você entende que você precisa fazer determinadas mudanças. Então, educar indivíduos com TDAH, seus parentes e amigos em relação ao que significa ter TDAH e as maneiras pelas quais isso afeta as habilidades sociais e os comportamentos interpessoais pode ajudar a aliviar grande parte do conflito e da culpa. Ao mesmo tempo, o indivíduo com TDAH precisa aprender estratégias para se tornar muito mais capaz na área das habilidades sociais. Foi isso que eu acabei de falar. Tudo na vida a gente pode aprender. Então, uma vez que vocês percebam que o comportamento que vocês têm implica exatamente em relacionamentos que não são benéficos para vocês, vocês não estão construindo algo positivo, realmente é parar e fazer essa autoanálise. Como o Peterson falou, 2 pessoas me chamaram de egoísta. Ele pode não perceber o comportamento dele, que para o outro soa como egoísmo, mas provavelmente ele não percebe dessa forma. Então, qual é a estratégia? A comunicação é chegar para essa pessoa e exatamente buscar entender o que o comportamento dele soou para essa pessoa como egoísmo. O que significou para você? É pedir sinceridade. Vem cá, o que eu fiz que realmente para você, a minha atitude soou como egoísmo? Somente conversando, vocês vão entender o comportamento de vocês e fazer as mudanças necessárias, ok? Isso, depende muito com quem me relaciono. O Daniel fala, sim, tem pessoas que vão ter mais compreensão, tem pessoas que vão ter mais paciência. Então, lógico que pessoas que tenham um comportamento mais positivo, Daniel, vai ser muito mais fácil, sim, para as pessoas que têm TDAH conviverem com elas, porque realmente precisa ter paciência. Vocês fazem, às vezes, muitas coisas que não são propositais e que realmente, se a pessoa não entender o que significa ter TDAH, dá vontade realmente de jogar pela janela, porque a pessoa não compreende o porquê do seu comportamento. É mais difícil com pessoas dominantes. Uma pessoa dominante, por si só, já é difícil, né, Daniel? Seja com TDAH ou não,
uma pessoa que é dominante, uma pessoa controladora. E isso é muito complicado. Então, gente, vamos lá a alguns exemplos. Você já teve uma conversa com uma amiga, com um colega de trabalho, uma conhecida, em que vocês começam muito bem, começam a conversar numa boa, né, aquela coisa desenrolando, mas de repente termina de uma maneira ruim? Isso já aconteceu com vocês? Já aconteceu de você estar conversando com uma pessoa e de repente ela sinaliza que precisa atender uma ligação no meio de um ponto importante que você está fazendo, que você está falando, ou ela adota que postura? Ela começa a responder cada vez menos para você o que você acha que são observações inteligentes? Isso já aconteceu com você? Você está conversando com alguém, está numa boa, e de repente a conversa vai descambando para outro lado e acaba de uma maneira ruim? A Dayana, você me descreve toda hora. Mas é bom, Dayana, é bom você se identificar. Não existe, gente, não existe outra maneira. Não existe outra maneira de mudar. Mudar é difícil. Mudar é difícil. Mudar hábitos, mudar comportamentos é difícil, mas é possível. Eu sempre falo isso para vocês. Mas o primeiro passo para uma mudança é exatamente você se conscientizar de que é necessário mudar. Porque muitas vezes eu já peguei pessoas que têm TDAH e não querem mudar, querem permanecer do jeito que são. Então, enquanto as suas razões para mudar não forem maiores do que as suas razões para não mudar, você não vai mudar. A Dayana, sim, fiquei muito feliz de encontrar você. Beijos para você, Dayana. Porque tem coisas que nem sabia que eram comorbidades. Fico muito feliz, Dayana, muito feliz mesmo, que eu possa realmente te ajudar. Então, mudar é difícil, ninguém muda da noite para o dia. Mudar exige esforço, exige sim querer e exige disciplina, exige esforço, exige energia. E é possível sim mudar. Então, como falei ainda há pouco, boas habilidades sociais requerem atenção. E para que isso aconteça, é preciso que nós observemos, que vocês observem as dicas sociais que as pessoas passam para vocês. O que alguém está pensando, o que alguém está sentindo. Então, tudo isso, nós, quando convivemos, quando estamos num grupo, nós estamos sempre recebendo essas dicas sociais, seja no comportamento, seja num gesto, seja num olhar. Ainda mais quando você conhece a pessoa, você faz uma leitura. Então, quando eu disse assim que boas habilidades sociais requerem atenção, essa atenção, lógico, uma pessoa que tem déficit de atenção, ela pode estar numa conversa e a pessoa está falando com ela e ela começa a perceber que está longe, percebe que realmente ela não está prestando atenção mais na fala do outro. Então, isso, quando você sabe que você tem essa característica, que é um dos seus sintomas do TDAH, você pode comunicar isso à pessoa, de uma maneira que eu vou mostrar aqui como é que vocês vão fazer, ok? Estou disposto a mudar, você tem me ajudado muito. Peterson, obrigada, Peterson, muito obrigada por esse teu feedback. Eu fico muito feliz e fico mais feliz ainda que você está disposto a mudar. Então, essa destreza social nos permite fazer o que nos permite quando a gente está atento à conversa do outro, a uma palestra, a uma aula, né? Porque tudo isso faz parte da interação social. Permite que a gente retenha um comentário para que possamos acompanhar a progressão da conversa. Então, a atenção, ela é fundamental nos relacionamentos exatamente por isso. Porque você criar essa conexão com o outro, olhar nos olhos,
você estar num ambiente em que realmente você possa dar atenção para a pessoa é fundamental, porque somente assim você vai estar ali presente, é estar presente para a pessoa. Sem essas habilidades, é muito fácil vocês que têm TDAH, ofender alguém sem querer e perder amigos. Então eu lembro muito bem, eu tive um conhecido que tinha TDAH e uma vez ele falou que ele encontrou uma amiga na rua que ele não a via há muito tempo, não via essa pessoa há muito tempo. E assim que encontrou com ela, ele que tem um lado muito impulsivo na fala, falou: nossa, como você engordou, né? Você tá bem gordinha mesmo, né? Quem é que gosta de ouvir isso? A pessoa não vê aquela pessoa há muito tempo e a primeira frase que saiu da boca dele foi exatamente falar que a pessoa estava mais gorda. Então, ninguém gosta. Ninguém realmente acaba se cansando desse tipo de comportamento. Então, esse freio, quando é uma pessoa que tem a impulsividade, ela precisa desenvolver o freio da língua. Realmente não falar antes do tempo, não falar as coisas que não deveria, é segurar e parar, dar uma pausa e pensar naquilo que vai sair da boca dela. Então, aqui, agora eu quero que vocês observem bem que eu vou passar algumas estratégias para vocês lembrarem para evitar essas falhas sociais, esses deslizes que vocês costumam dar quando estão interagindo com outras pessoas. Tá. Primeiro, sobrecarga de entusiasmo. O que é essa sobrecarga de entusiasmo? Não façam isso, por favor. Então, vou dar aqui um exemplo. São exemplos realmente reais, em que eu só apenas mudo o nome para vocês entenderem, para eu contextualizar o que significa essa sobrecarga de entusiasmo. Então, a Sandra é uma mulher que foi diagnosticada com TDAH e ela aprendeu isso da maneira mais difícil de realmente não se sobrecarregar de entusiasmo quando ela conheceu os pais do namorado dela. O que aconteceu? Ela, querendo causar uma boa impressão, ela participou assim ansiosamente da conversa, apenas para encontrar os pais dele. Eles foram se encontrar durante um jantar e começaram a conversar. E ela, nesse afã de realmente interagir, ela se entusiasmou demais e percebeu que os pais cada vez mais ficavam calados. Eles não estavam interagindo com ela. Então, no carro, indo para casa, o namorado dela apontou que a Sandra, ela estava o tempo todo cortando os pais dele para fazer várias observações. E ela ficou chocada, do mesmo jeito que o Peterson falou que ele ficou chocado porque o chamaram de egoísta, ela ficou chocada que o entusiasmo dela durante o jantar acabou ofendendo os pais do namorado. Então, claro que pessoas com TDAH sabem muito bem o que devem fazer. Só que às vezes vocês têm problemas para fazer isso. E a Sandra, no caso da Sandra, ela sabe porque os pais de seu namorado não gostaram de ser interrompidos. Mas como ela não sabia que estava fazendo isso, por quê? Porque ela não tinha autopercepção e também não tinha ninguém para falar, ela não conseguiu ajustar o seu comportamento. Ela não soube ali naquele momento gerenciar esse sintoma, né, que é essa hiperatividade, esse entusiasmo total, essa coisa que às vezes é um excesso de energia. Às vezes vocês são extremamente enérgicos, vocês, principalmente quando tem a questão da hiperatividade. E às vezes essa energia toda, esse entusiasmo é cansativo. E a pessoa não percebe que isso é cansativo, porque ela se vê assim, ela acha que ela pode dar vazão e se expressar dessa forma, da maneira que ela quiser, com quem ela quiser. E não é assim.
existe exatamente isso. Nós estamos falando das interações sociais e nós precisamos perceber as dicas que as pessoas dão quando estão gostando e quando não estão gostando. Isso no coaching é exatamente fazer o rapport, é fazer essa conexão com a pessoa, fazer a leitura, se você está agradando ou não. O Daniel perguntou, o TDAH gosta da atenção para ele? Gosta. Gosta sim. Lógico que eu não vou generalizar, Daniel, mas geralmente ele gosta sim. Então, o que aconteceu com a Sandra? A Sandra, ela conversou com o namorado que ela estava se sentindo muito pressionada, ela própria se cobrava que ela queria causar uma boa impressão com os pais. E ela realmente não havia percebido que ela estava interrompendo os pais durante a conversa o tempo todo. Então ela resolveu a situação da seguinte forma. Ela enviou um cartão de agradecimento pelo jantar e escreveu para eles sobre toda a sua empolgação em conhecê-los e que essa situação que foi criada de conhecer os pais do namorado, a deixou extremamente ansiosa. E ela terminou dizendo que estava muito feliz em ter uma oportunidade em que eles se reunissem novamente. Quando ela fez uma autoanálise, ela percebeu que interrompe os outros quando ela está excitada, né? Aquele afã, aquela coisa toda, ou quando ela está nervosa. Então, gente, aí é que entra o autoconhecimento, vocês perceberem como vocês interagem com os outros. Quais são as respostas que vocês têm dos outros a respeito do comportamento de vocês? O que já falaram para vocês os amigos mais próximos, seja o seu marido, seja a sua esposa, o que desagrada e como você vai trabalhar esses comportamentos para se tornar uma coisa mais positiva na relação de vocês. Então, ela conversou com o namorado, a Sandra, sobre o assunto e o que eles combinaram. Eles concordaram que o namorado iria cutucá-la por debaixo da mesa se ele percebesse que ela estaria novamente muito entusiasmada. E isso deu a ambos mais confiança de que futuros encontros seriam muito melhores. Então, isso tem a ver com o quê? Vocês começarem a fazer esse trabalho de autoanálise, do autoconhecimento. Isso é fundamental para todos vocês. A Jaqueline coloca, mas eu acabo interrompendo porque esqueço. Então, Jaqueline, não tem problema nenhum. Isso você vai exatamente falar para a pessoa, me perdoe, porque muitas vezes o barulho da rua distrai vocês, o barulho de um cachorro latindo distrai vocês. Então, quando vocês voltarem para as pessoas com as quais vocês estão conversando, peça desculpas. Desculpa, Maria, olha, eu estava conversando com você, mas realmente eu me distraí, eu acabei esquecendo o que você falou. Você tem como falar isso para mim novamente? Pausou? Pausou, Juju? Uhum. Oh, meu Deus. Não parece que eu escrevo, Ju? Sim. Lá, 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 lá,
consegue perceber quando volta? Uhum. Não voltou, Ju? Não. Voltou. Voltei. Essa internet está uma maravilha, né? Daniel, não dá para escrever, porque é muita coisa para escrever. Então, gente, vocês entenderam sobre não adotar esse comportamento de muito entusiasmo quando vocês estiverem realmente se relacionando com as pessoas. Então, percebam, pergunte para uma pessoa que estiver do seu lado, olha, não deixa eu ficar muito entusiasmada, me cutuca quando realmente você perceber que eu estou assim, assado, cozido, frito, para você poder realmente criar esses freios. Outra estratégia para vocês adotarem, a falta de comunicação no trabalho. A falta dessas habilidades sociais muitas vezes geram também problemas no trabalho, seja com os colegas ou mesmo com o chefe, não é verdade? E também podem ser mais difíceis de serem resolvidas, até porque você não tem nenhuma pessoa que vai te cutucar embaixo da mesa. O que você vai fazer então? Felizmente, é bem provável que você tenha apenas alguns comportamentos que se repetem no ambiente de trabalho. Assim, busque identificar 2 ou 3 maneiras pelas quais você se meteu em problemas no trabalho e perceba o momento em que elas acontecem. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, que vocês vão perceber o deslize de vocês, o erro de vocês, a falha de vocês. Não entrem primeiramente num processo mental de culpa, porque vocês adotam esse tipo de comportamento. Não, gente, não entrem nesse processo. Eu quero que vocês pensem de uma maneira positiva, que vai ser através dos erros que vocês cometem, sem perceber, que vocês vão ajustar o comportamento de vocês. É através do erro. Então, uma vez que vocês deslizem, vocês vão buscar esse deslize e perceber aonde eu atuo dessa maneira. Em que momento eu costumo agir assim? Com quem eu costumo agir assim? Porque muitas vezes são comportamentos repetidos. E você só vai perceber quando você realmente se conscientizar dele. Daí a importância de você se conhecer. Então, uma vez que você conheça, você vai ajustar e vai proceder de uma maneira diferente. Então, pense no que comumente os seus superiores pontuam nas suas avaliações, mostrando em quais áreas você precisa melhorar. Então, ele vai dizer, ele pode pontuar que você é respondona, que você interrompe as conversas, ou então que muitas vezes você se mostra desatenta. Aí sim você vai ver se realmente o que essa pessoa está falando tem fundamento ou não. Você vai se observar. Se você tem um colega de trabalho ou uma colega de trabalho em quem confia, peça o seu conselho sincero. Então vamos dar um exemplo aqui, vamos ilustrar. Vamos dizer que você fique perdida em pensamentos, você começa a viajar, olhar para o céu, para o teto, durante conversas e reuniões. Isso faz com que os outros pensem que você está entediada, que você não está nem aí, que você não está dando bola realmente para o que as pessoas estão falando. Então pergunte a uma amiga se isso acontece e leve as informações que ela te der a sério, pensando nas maneiras de parecer que você está engajada, que você de fato está presente naquele momento. Quando você perceber que você está à deriva, que você está no mundo da lua viajando, faça questão de mostrar que está envolvida na conversa, fazendo o quê? O contato visual. Isso é muito importante, gente, olho no olho. Se você sentir que a outra pessoa ficou ofendida pelo seu aparente desinteresse, você pode dizer assim. É aquilo que eu te falei, já que você acaba interrompendo porque você esquece das coisas. Então, muitas vezes,
a pessoa vai interpretar o seu comportamento como se você não tivesse nem aí para ela. Então diga assim: poxa, sinto muito. Eu fiquei pensando no que você disse no começo da conversa e eu perdi o restante daquilo que você falou. Você tem como repetir? Você poderia repetir os seus comentários? Isso mostrará a seu chefe, a seus colegas de trabalho, que você está realmente interessada no que eles estão dizendo. Então, meus amores, vocês estão percebendo que são pequenas mudanças que vão fazer grandes diferenças nas relações de vocês. Vocês não vão mudar totalmente a natureza de vocês, mas é aquilo, nós somos seres que convivemos numa sociedade onde cada pessoa tem uma maneira de pensar, tem uma maneira de sentir, tem uma maneira de agir. Então, essa habilidade social, ela faz com que nós consigamos interagir com as pessoas de uma maneira harmônica, de uma maneira equilibrada, de uma maneira onde não hajam mal-entendidos, más interpretações, a pessoa acaba te rotulando de uma coisa que você não é, como aconteceu com Peterson, que ele provavelmente não é uma pessoa egoísta, mas o comportamento dele acabou denotando, passando essa imagem, e aí que realmente criam os desequilíbrios nas relações. Outra coisa, outro comportamento que vocês costumam adotar e que causa grandes estragos nas relações de vocês. Vocês cancelam os compromissos em cima da hora. Então eu vou falar sobre isso agora. Quantas vezes você cancela os seus compromissos em cima da hora? Você já percebeu que esse problema acontece tanto no seu trabalho como em sua vida pessoal? Aí, qual é a situação? Você tem muitos projetos, você tem muitas atividades interessantes no momento e impulsivamente, olha o traço do TDAH, impulsivamente você concorda em fazer todos eles muito rápido. Você diz sim para tudo, sem pensar em como eles vão se encaixar nos seus compromissos existentes. A Luísa e a Jaqueline já deram positivo para isso. Ixi, milhares. E a Juliana já riu. Então, isso tem a ver com o quê? É um sintoma do TDAH, que é exatamente essa impulsividade, né? Chega um colega, você quer ser síndica do prédio? Você quer subir o Monte Everest? Vamos fazer uma escalada, vamos, sei lá, aprender a dançar tango. Você diz sim para tudo, mas você não percebe que você não tem tempo para fazer isso, mas você já disse sim. Então você marca assim, vários compromissos no mesmo horário. Por quê? Porque vocês, lindas e maravilhosas, lindos e maravilhosos, não tem uma coisa que é fundamental na vida de vocês. E que eu bato nessa tecla para vocês, que se chama agenda. Agenda é aquela coisa que eu digo que é a estrutura, é a âncora de vocês para tudo que vocês precisam para se organizar e planejar. Então, seja agenda de papel, seja agenda digital, não tem problema, mas vocês precisam colocar as atividades, os compromissos, tudo que vocês fazem em algum lugar. Vocês precisam ter aquilo na frente de vocês para vocês realmente terem um controle da vida de vocês. A Dayana diz, eu aceito 1000 pedidos, bem assim, depois me mato para fazer tudo. Exatamente, Dayana, vocês acabam se sobrecarregando desnecessariamente. Então, criar metas realistas, na empolgação, aceito tudo e não dou prazo. Oh, meu Deus do céu, Dayana. A Jaqueline, nossa Deus, como é bom ter alguém que entende a gente.
E eu acabo rindo de vocês, principalmente nesse quesito da impulsividade de vocês aceitarem um bando de coisa e depois ficam realmente querendo apagar fogo em tudo que é canto. Então, vocês já sabem que esse sintoma de vocês, que se chama impulsividade, vocês vocês vão aprender o que vocês vão fazer agora, ok? Então, vocês vão agir da seguinte maneira daqui para frente. A primeira parte, claro, é garantir que você coloque os seus compromissos na agenda, seja ela de papel ou no seu celular. Quem quiser uma agenda super legal, procure a Tamara no @tatabitá, que a Tamara está vendendo uns planners maravilhosos para quem tem TDAH. Não é porque ela é minha filha, porque ela está vendendo, é porque é bom mesmo, porque faz sentido para a cabeça de vocês. Então, não deixem pelo menos de ver, porque vocês vão ter um local para escrever as coisas de vocês. Então, a segunda parte será o quê? Criar os freios que vocês não têm, que é resistir em concordar com algo novo. E não importa o quão interessante essa coisa nova seja, vocês não vão abrir a boca para dizer sim. Vocês vão parar, respirar fundo, pausar e depois vão verificar a agenda e fazer uma avaliação honesta sobre se esse novo compromisso pode se encaixar junto às suas outras tarefas ou compromissos. A princípio, você até pode ocasionalmente assumir algo que não deveria. Nós estamos falando de mudanças de hábitos e vocês não vão mudar da noite para o dia. Então, não desistam de usar agenda. Agenda é uma ferramenta para a vida de uma pessoa sem TDAH e muito mais para alguém que tem TDAH. Então, vocês precisam, sim, de agenda, de um local para escrever os compromissos, tarefas e tudo mais da vida de vocês, ok? Então, em breve, uma vez que vocês comecem a criar o hábito de anotar, de checar, de verificar se você pode ser síndica, se você pode ser prefeita, se você pode ser chefe de alguma coisa, não importa o que seja. Você vai fazer isso com menos frequência, porque você vai se habituar a olhar a sua agenda e saber se você vai poder dizer sim ou não para aquele novo compromisso. E isso fará uma grande diferença na maneira como as pessoas pensam sobre você, porque você não vai mais desmarcar os compromissos em cima da hora, tá bom? E qual é a outra estratégia? Vocês não ficarem na defensiva, né? Ainda mais quando existe a disforia sensitiva à rejeição, vocês têm essa questão de quando alguém fala com vocês, lógico, gente, tudo isso tem a ver com o fato de vocês sempre serem criticados, de vocês sempre serem rotulados, vocês serem sempre comparados com as outras pessoas. Vocês ficam assim, ó, que nem gato. Falou com você, vocês já levantam, vocês já ficam na defensiva porque alguém falou alguma coisa. Então, não fiquem na defensiva. Você querer buscar conselhos através de um amigo ou membro de uma família é uma boa maneira de você aprender sobre os seus pontos cegos sociais. Então, por quê? Porque a pessoa que convive com você, ela te conhece. Lembrem vocês que vocês não têm a autopercepção aguçada. Vocês não se percebem muitos comportamentos e hábitos que são realmente prejudiciais e acabam danando os relacionamentos que vocês têm. Então, vocês terem uma pessoa é importante exatamente para isso. Então, não fiquem na defensiva. Eu tenho 20 segundos, eu vou me despedir, mas eu vou botar essas